Estava presa dentro de um carro, afundando em água suja, a chuva martelando o teto como tambores de guerra, ao lado de um completo estranho que segurava minha mão como se nos conhecêssemos há anos. Nossos rostos estavam a centímetros um do outro, cobertos pelo mesmo cobertor, nossos corações batendo no mesmo ritmo desesperado. Ele olhou nos meus olhos e disse algo que mudaria tudo, mas antes que pudesse processar suas palavras, a água. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Você já sentiu que sua vida inteira estava prestes a mudar em questão de segundos? Que um único dia, uma única corrida, um único passageiro poderia transformar completamente tudo o que você achava que sabia sobre amor, destino e conexão? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo numa quinta-feira chuvosa em São Paulo, quando aceitei uma corrida no aeroporto e acabei presa num carro inundado com um homem que eu jamais imaginaria que se tornaria o amor da minha vida. E hoje vocês vão descobrir como 5 horas presas num carro durante uma enchente catastrófica podem criar uma conexão mais forte do que anos de relacionamento, e como às vezes o destino precisa te prender literalmente para você encontrar a pessoa certa. Comentem aqui embaixo se vocês acreditam em amor à primeira vista, porque esta história vai fazer vocês repensarem tudo o que sabem sobre como o amor verdadeiro acontece. O celular vibrou no suporte grudado no painel. A tela iluminou mostrando a notificação do aplicativo. Aquele som característico que todo motorista de app conhece bem. O apito que significa dinheiro, significa mais uma corrida, mais uma chance de fazer o dia valer a pena. Aeroporto de Congonhas. Suspirei aliviada. Gosto do aeroporto. Sempre gostei. É onde ficam as melhores corridas, aquelas que compensam, que fazem você pensar que sim, valeu a pena acordar às 5 da manhã e enfrentar o trânsito caótico de São Paulo. O único problema é que é sempre lotado de carros. Uma fila interminável de motoristas, todos querendo a mesma coisa que eu. Uma corrida boa, um destino longe, um passageiro que não reclame e pague bem. Fiquei ali parada na fila por quase 15 minutos. O motor do meu Civic ligado, o ar-condicionado zunindo baixinho. Meus dedos tamborilando no volante de couro já gasto pelo tempo e pelo uso. Outros motoristas ao meu redor mexiam nos celulares. Alguns comiam alguma coisa. Outros simplesmente olhavam para o nada com aquela expressão cansada de quem está ali há horas. Finalmente consegui entrar na área de embarque. Olhei para a tela do celular. Fábio. O nome do passageiro piscava ali, simples, direto. Fábio. Mesmo nome do meu tio mais novo. Aquele que sempre me fazia rir nos almoços de domingo na casa da minha avó. Parei o carro no local indicado e olhei ao redor. Pessoas por toda parte, malas sendo arrastadas pelo chão de concreto, o barulho constante de aviões decolando ao longe, aquele cheiro característico de combustível misturado com perfumes variados e comida de lanchonete. Mas nenhum Fábio à vista. Esperei 1 minuto. 2. 3. Comecei a ficar impaciente. Meus dedos voltaram a tamborilar no volante. Já estava prestes a cancelar a corrida e ir embora quando o celular vibrou novamente. Uma mensagem. Estou com uma mala azul. Chego em 30 segundos. Eu foi quando o vi. Mesmo de longe dava para notar. Camisa azul escuro, aquele tom de azul marinho profundo que parece mais caro do que realmente é. Calça social preta perfeitamente passada, sapatos pretos reluzentes. Uma mala de mão azul cobalto na mão direita. Ele caminhava com aquela postura ereta, confiante, de quem está acostumado a ser respeitado. Parei o carro bem perto dele e abri o vidro. Fábio? Perguntei, apenas para confirmar. Sim, sou eu. Respondeu com um sorriso breve, educado, profissional. Destravei as portas. Ele entrou no banco de trás trazendo a mala consigo. Ofereci colocar no porta-malas, mas ele insistiu em manter com ele. Alguns passageiros são assim, preferem ter suas coisas por perto, e eu respeito. Olhei o endereço no GPS. Zona Leste, do outro lado da cidade. Meu coração deu um pequeno salto de alegria. Essa corrida ia compensar o dia inteiro. Talvez eu até conseguisse ir para casa mais cedo e finalmente ler aquele livro que comprei semana passada. O que todo mundo na internet estava comentando, dizendo que era impossível largar. Liguei o GPS e comecei a dirigir. Ele ficou em silêncio no banco de trás, mexendo no celular. Eu costumo conversar com os passageiros quando eles dão abertura, quando fazem algum comentário sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre qualquer coisa. Mas quando ficam quietos assim,
concentrados em seus celulares ou simplesmente olhando pela janela, eu respeito o silêncio. Cada um tem seu dia, suas preocupações, seus pensamentos. Não fazia nem 10 minutos que estávamos no caminho quando as primeiras gotas começaram a cair. Gotas grossas, pesadas, que batiam no para-brisa com força. Liguei o limpador no modo rápido. O céu que estava apenas nublado momentos atrás agora estava completamente negro. Aquele tipo de negro que só vem nas tempestades de verão em São Paulo, quando parece que a noite chegou às 3 da tarde. E então veio. Não foi chuva. Foi dilúvio. A água começou a cair com uma violência que eu nunca tinha visto. Era como se alguém tivesse virado um balde gigante em cima da cidade. O limpador de para-brisa se movia freneticamente, mas era inútil. Era impossível enxergar a rua à frente. Os carros ao redor começaram a diminuir a velocidade. Alguns ligaram o pisca-alerta. O trânsito, que já era lento, começou a ficar completamente parado. E então percebi. A água na rua estava subindo. Rápido. Rápido demais. Meu coração começou a bater mais forte. As mãos apertaram o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. A água já estava na altura do meio-fio, depois no meio da roda. Continuava subindo. Era assustador ver com que velocidade aquilo acontecia, como se a cidade inteira estivesse sendo engolida por um monstro invisível e faminto. Primeira vez em São Paulo, disse Fábio de repente, sua voz calma cortando o som ensurdecedor da chuva batendo no teto do carro. Vim palestrar num evento. Olhei pelo retrovisor. Ele não parecia assustado. Sua expressão era serena, quase contemplativa, como se enchentes fossem algo completamente normal, como se ficar preso no trânsito com água subindo ao redor do carro fosse apenas um pequeno inconveniente. A água está subindo muito rápido, disse eu, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Acho que a gente deveria tentar sair do carro, procurar algum lugar alto, seguro. Nem pensar, respondeu ele imediatamente, sua voz ainda calma, mas agora com um tom firme, autoritário. Tem 2 riscos enormes aqui. Primeiro, podemos ser levados pela correnteza que deve estar muito forte. Segundo, podemos cair num bueiro aberto ou numa vala que a gente não consegue ver por causa da água. E tem a leptospirose também. A água de enchente é altamente contaminada. É muito mais seguro ficarmos aqui dentro. O carro é pesado, não vai ser levado. Aquelas palavras deveriam me acalmar, mas não acalmaram completamente. A água continuava subindo. Já estava na metade da porta. Minha respiração estava acelerada, meu coração batendo como se quisesse sair do peito. Foi quando senti a água entrando. Primeiro foi só um fio fino entrando por baixo da porta. Depois começou a entrar com mais força. O sistema elétrico do carro começou a falhar. As luzes do painel piscaram uma vez, 2 vezes, e então se apagaram completamente. O ar-condicionado, que estava ligado no modo quente, morreu com um último suspiro. Ficamos no escuro, apenas o som da chuva martelando o teto e a respiração de 2 estranhos presos juntos, numa situação surreal. Peguei o celular com mãos trêmulas e mandei mensagem para minha família. Estou presa numa enchente, mas estou segura dentro do carro. Não se preocupem. Minha mãe respondeu imediatamente com 3 emojis de coração e uma mensagem dizendo para eu ter cuidado. Meu irmão perguntou se eu queria que ele tentasse me buscar. Expliquei que seria impossível, que as ruas estavam completamente alagadas. Você é médico? Perguntei, mais para quebrar o silêncio tenso do que por real curiosidade. Mas parte de mim queria saber, queria entender quem era esse homem que falava sobre leptospirose e riscos de correnteza com tanta naturalidade. Obstetra, respondeu ele. Pelo retrovisor consegui ver seu sorriso mesmo na penumbra. Adoro o que faço. Ajudar a trazer vida ao mundo é algo indescritível, mas confesso que futuramente quero empreender, fazer algo diferente. Não me vejo fazendo apenas isso a vida toda. A conversa começou a fluir naturalmente depois disso. Ele me contou que tinha se formado há alguns anos, que era recém-separado de um relacionamento de 5 anos, que não tinha filhos. Seus hobbies eram livros e futebol aos sábados à noite com amigos da faculdade. Eram encontros que começaram simples há 5 anos, mas que viraram tradição. Jogavam bola, faziam churrasco, bebiam cerveja, riam de piadas internas que só eles entendiam. Você gosta de ler? Perguntei surpresa. Não esperava isso de um médico obstetra que jogava futebol aos sábados. Adoro, respondeu ele com entusiasmo real na voz. Sidney Sheldon, Dan Brown, Nicholas Sparks, Agatha Christie. Meu coração deu um pulo. Eram exatamente meus autores favoritos. Todos eles. Não acredito. Sidney Sheldon?
Quase gritei, esquecendo por um momento que estávamos presos numa enchente. Deixa eu adivinhar. Seu favorito é O Outro Lado da Meia-Noite? Não, riu ele. Gosto mais de O Reverso da Medalha. Aquela história do cara construindo um império do zero me fascina. O meu é Se Houver Amanhã, confessei. Sou completamente apaixonada pela Tracy Whitney. Lendo o livro, você achava que ela seria presa no final? Perguntou ele. E havia algo na voz dele, uma intimidade, como se estivéssemos trocando segredos importantes. Nunca, respondi enfaticamente. Se isso tivesse acontecido, eu teria fechado o livro na hora. O final foi absolutamente surpreendente. A chuva não parava, a água continuava subindo, mas estranhamente, eu não estava mais com medo. A presença dele ali, sua voz calma, nossa conversa sobre livros, tudo isso estava criando uma bolha de normalidade em meio ao caos lá fora. Era como se o mundo tivesse parado e existíssemos apenas nós dois e as palavras trocadas no escuro. Estou começando a ficar com frio, confessei depois de um tempo. A temperatura tinha caído consideravelmente e sem o aquecedor do carro, o frio úmido estava começando a penetrar nos ossos. Tenho um cobertor pequeno aqui na mala, disse ele. Sempre levo quando viajo. Alguns voos são extremamente frios. Ouvi o som do zíper sendo aberto, o farfalhar de roupas sendo mexidas, e então senti o cobertor sendo colocado sobre meus ombros. Era macio, cheirava de amaciante fresco, ao perfume dele também. E você? Perguntei, virando para olhá-lo na penumbra. Não vai ficar com frio? Estou bem, disse ele. Mas quando esfreguei meu braço no dele acidentalmente ao me virar, senti sua pele gelada, os pelos todos arrepiados. Não está não, disse firmemente. Sua pele está congelando. Olha, eu sei que mal te conheço, mas não posso deixar você passar frio, ainda mais sendo seu cobertor. Se não se importar, podemos dividir? Ele não respondeu com palavras. Apenas se moveu um pouco para o lado quando fui para o banco de trás. Sentei ao lado dele, perto o suficiente para que o cobertor nos cobrisse igualmente. Nossos corpos ficaram colados, ombro contra ombro, coxa contra coxa. E então senti seu perfume. Não era apenas a colônia cara que ele usava, mas também a loção pós-barba, algo amadeirado, masculino, reconfortante. Era um cheiro que me fazia sentir segura de uma forma que não conseguia explicar. Conversamos por horas. Literalmente horas. O tempo simplesmente desapareceu. Eu contava uma história da minha vida e ele complementava com algo parecido que tinha acontecido com ele, ou com algum conhecido. Ele fazia piadas o tempo todo, aquele tipo de humor inteligente que te pega de surpresa e te faz rir alto mesmo sem querer. Eu não parava de rir. Minha barriga até doía de tanto rir. Por que seu relacionamento acabou? Perguntei em algum momento quando a conversa ficou mais séria, mais íntima. 5 anos é muito tempo. Ele suspirou e senti seu peito subir e descer contra meu ombro. 3 motivos principais, começou ele, sua voz ficando mais baixa, mais pensativa. Primeiro, entramos numa rotina que me sufocava. Eu odeio rotina. Ela queria fazer sempre as mesmas coisas, ir sempre nos mesmos lugares. Segundo, ela envolvia a família em tudo. Não tenho nada contra a família, mas todo final de semana ela dava um jeito de levar a família dela para nossos passeios. Era como se nunca fôssemos só nós dois. E terceiro, o ciúme. Ela achava que por eu ser médico as mulheres viviam em cima de mim. Ela dizia que era uma forma de me proteger, mas era só ciúme possessivo mesmo. E tinha também o lance do futebol com os amigos. Ela odiava quando eu ia jogar aos sábados. Eu não ia todo sábado, mas quando ia, eu só queria sair um pouco da rotina, ter minha vida social, conversar, dar risada com amigos de anos. Mas ela não queria me dividir com ninguém. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo aquilo. Havia dor na voz dele, mas também alívio, como se falar sobre isso aliviasse um peso. E você? Perguntou ele, virando o rosto para mim. Mesmo na penumbra, eu conseguia ver o contorno do seu rosto, a intensidade do seu olhar. Por que terminou seu último relacionamento? Respirei fundo. Não era fácil falar sobre isso, mas ali naquele carro, naquela situação surreal, as palavras saíram com mais facilidade do que eu imaginava. Também foram 3 motivos. Comecei. O primeiro foi a rotina, assim como você. Depois de 2 anos ficou tudo automático, previsível, chato. Eu adoro fazer coisas diferentes, ir para lugares novos, ter experiências únicas. Ele queria sempre o mesmo restaurante, o mesmo programa.
O segundo motivo foi nossa intimidade. Ele queria fazer coisas que eu não queria e me forçava. Isso me deixava magoada, me fazia sentir desrespeitada. Não é porque éramos namorados que eu tinha que concordar com tudo. Parei por um momento. A próxima parte era a mais difícil. Mas o estopim mesmo foi quando ele me agrediu, continuei, minha voz ficando mais baixa. Ele estava conversando muito à vontade com uma amiga de infância. Eu não me importo de ele ter amizades com mulheres, mas a maneira como conversava, os tipos de mensagens, muito carinhosas demais, eu não concordava. Quando fiquei brava e confrontei, começamos a discutir e ele me deu um tapa no rosto. Depois disso, nossa relação ficou impossível. Terminei. Ele vivia no meu pé depois, mandava mensagens, presentes, mas já não dava mais. Já não sentia mais nada por ele. Senti a mão dele encontrar a minha debaixo do cobertor. Seus dedos entrelaçaram nos meus. Quentes, firmes, reconfortantes. Sinto muito que você passou por isso, disse ele baixinho. Ninguém merece isso. Nunca. E ali, naquele momento simples, com nossas mãos entrelaçadas debaixo de um cobertor dentro de um carro alagado, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão real, verdadeira, profunda. Já fazia mais de 3 horas que estávamos ali. A chuva tinha diminuído um pouco, mas a água ainda estava alta. Nossa conversa tinha fluído tão naturalmente que o tempo simplesmente voou. Mas eu estava começando a ficar cansada. Meus olhos estavam pesados. Sem nem pensar muito, deixei minha cabeça cair suavemente sobre seu ombro. Ele não se afastou. Pelo contrário, sua mão apertou a minha com mais força, como se dissesse sem palavras que estava tudo bem, que eu podia relaxar. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, ouvindo o som da chuva que agora era mais suave, quase melódica. E então, eu levantei minha cabeça e olhei para ele. Nossos rostos estavam muito próximos. Tão próximos que conseguia sentir sua respiração quente no meu rosto. Nossos olhos se encontraram na penumbra do carro e naquele momento tudo ficou claro. Tudo fez sentido. Não sei quem se moveu primeiro. Talvez os dois ao mesmo tempo. Nossos lábios se encontraram num beijo que começou suave, hesitante, mas que rapidamente se intensificou. Era um beijo gostoso, demorado, intenso, cheio de significado. Beijamos enquanto a chuva tamborilava suavemente no teto do carro, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento surreal e mágico. Estava desconfortável beijar sentada de lado, então, num movimento natural, joguei minha perna sobre as dele, ficando praticamente sentada no seu colo. O cobertor caiu um pouco, mas nenhum de nós se importou. Continuamos nos beijando, parando apenas para respirar, para olhar nos olhos um do outro, para sorrir. E então voltávamos a nos beijar. Não sei quanto tempo ficamos assim, conversando um pouco, depois nos beijando, depois conversando mais. Já estava completamente escuro lá fora. Já fazia quase 5 horas que estávamos no carro, mas eu não reclamava desse tempo. Na verdade, parte de mim não queria que acabasse. Estava perfeito estar ali ao lado do Fábio, nos conhecendo cada vez mais, descobrindo conexões impossíveis, sentindo aquela química inexplicável que algumas pessoas simplesmente têm. Foi quando escutamos uma batida forte no vidro. Ambos pulamos assustados. Eram homens do corpo de bombeiros num bote inflável. A avenida estava tão alagada que eles estavam usando botes para resgatar as pessoas presas nos carros. Um deles fez mímica para esperarmos, que em alguns minutos nos socorreriam, mas que teriam que quebrar o vidro. Fizemos sinal de ok com as mãos. Naquele momento, ainda segurando a mão do Fábio, olhei para ele. Meus olhos estavam marejados de lágrimas. Lágrimas de emoções misturadas, de medo do que viria depois, de esperança, de incerteza. Lágrimas que faziam uma pergunta silenciosa, mas clara. Será que aquele sentimento que vivemos hoje tão intensamente nessas poucas horas é real? Será que vai continuar do lado de fora quando sairmos daqui e cada um voltar para a sua vida? Ele olhou bem nos meus olhos, limpou uma lágrima que escorria pela minha bochecha com o polegar e falou com uma voz carregada de emoção. Sim, Thaís, disse ele, e foi a primeira vez que ouvi meu nome sendo pronunciado por ele. Tudo o que vivemos nessas últimas horas foi tão real quanto essa chuva que caiu. E sim, o que sinto por você é real. Completamente real. Antes que eu pudesse responder, o vidro explodiu em 1000 pedaços. Protegemos nossos rostos com os braços quando os bombeiros quebraram o vidro traseiro.
O som do vidro se estilhaçando ecoou como cristais quebrando. 1000 pedacinhos espalhando-se pelo banco, alguns caindo no nosso colo, no cobertor que ainda nos cobria. O cheiro de água suja invadiu o carro com força. Aquele odor característico de esgoto misturado com barro, com gasolina, com tudo de ruim que uma enchente carrega consigo. Um dos bombeiros estendeu a mão para mim. Seu rosto sério, mas gentil. Seus olhos dizendo sem palavras que estava tudo bem, que estávamos seguros agora. Soltei a mão do Fábio pela primeira vez em horas, e aquilo doeu mais do que deveria. Era como se ao soltar sua mão eu estivesse soltando também toda aquela conexão mágica que criamos ali dentro. O bombeiro me ajudou a sair pela janela quebrada. Meus pés tocaram o bote inflável, e ele balançou sob meu peso. A água estava por toda parte, suja, marrom, com coisas flutuando que eu preferia não identificar. Fábio saiu logo em seguida, sua mala azul ainda na mão, e imediatamente sua mão encontrou a minha novamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O bote começou a se mover pela avenida que agora era um rio. Casas com água entrando pelas portas, carros completamente submersos com apenas o teto aparecendo, árvores caídas, destroços de todo tipo. Era apocalíptico. Pessoas nas janelas dos prédios acenavam pedindo ajuda. O som de sirenes vinha de todas as direções. Helicópteros sobrevoavam baixo, tentando identificar quem mais precisava de resgate. São Paulo tinha virado um cenário de filme de catástrofe. Chegamos a um abrigo improvisado num clube que ficava numa parte mais alta do bairro. Havia dezenas de pessoas ali, algumas chorando, outras em choque, crianças assustadas agarradas nas mães, idosos sentados em cadeiras de plástico com cobertores nas costas. Voluntários distribuíam água, café quente, pão com manteiga. O cheiro de café forte preenchia o ar misturado com o cheiro de roupas molhadas e corpos suados. "Moro perto daqui", disse eu, ainda segurando a mão dele como se fosse uma tábua de salvação. "Quer vir para casa? O trânsito até seu hotel deve estar impossível. Muitas ruas interditadas." Fábio olhou ao redor, depois para mim. Havia algo nos olhos dele. Uma hesitação, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. "Agradeço muito, Thaís, de verdade", disse ele, sua mão apertando a minha. "Mas acho que ficaria mais à vontade num hotel. Amanhã tenho que estar concentrado para a palestra. É o motivo da minha viagem. Preciso revisar alguns slides, praticar algumas falas." Parte de mim entendeu. A outra parte sentiu uma pontada de decepção. Um medo irracional de que assim que ele saísse do meu lado, tudo aquilo que vivemos desapareceria como fumaça, como se nunca tivesse existido. Mas eu sorri, porque acima de tudo eu respeitava a decisão dele. "Claro, eu entendo", disse, tentando não deixar a decepção transparecer na voz. Conseguimos chamar um táxi que ainda estava circulando. Entramos no banco de trás, nossos corpos naturalmente se encostando, como se já estivéssemos programados para buscar a proximidade um do outro. O motorista era um senhor de seus 60 anos que não parava de falar sobre a enchente, sobre como nunca tinha visto nada igual em 40 anos dirigindo táxi em São Paulo. "Primeiro vamos passar na casa dela", disse Fábio ao motorista, dando meu endereço. A viagem foi curta. 10 minutos no máximo, mas cada segundo contava. Nossas mãos estavam entrelaçadas no meio do banco. Ele com o polegar fazendo pequenos círculos na minha pele. Eu observando cada detalhe do rosto dele iluminado pelas luzes da rua que passavam. Queria memorizar tudo. A linha da mandíbula dele, o formato dos olhos, a curva dos lábios que eu tinha beijado há poucos minutos atrás. Chegamos na frente do meu prédio. Era um prédio simples, de classe média, 8 andares, fachada bege um pouco desbotada pelo tempo. Não queria sair do carro. Meu corpo simplesmente não queria se mover. "Thaís?", disse ele, virando meu rosto delicadamente para olhar nos meus olhos. "Eu vou ligar. Prometo. Isso não acaba aqui. De jeito nenhum." Nos beijamos ali mesmo, na frente do prédio, com o taxista fingindo olhar para o celular para nos dar privacidade. Foi um beijo demorado, cheio de promessas não ditas, cheio de esperança e medo misturados. Saí do carro com as pernas bambas. Acenei enquanto o táxi se afastava, levando consigo o homem que em apenas 5 horas tinha virado meu mundo de cabeça para baixo. Subi para o apartamento como um zumbi. Liguei para o guincho, expliquei sobre o carro, pedi para buscarem pela manhã e levarem direto para o mecânico.
Tomei um banho bem quente, a água escaldante lavando toda a sujeira da enchente, mas não conseguindo lavar a sensação dos lábios dele nos meus, das mãos dele na minha pele. Caí na cama ainda com o cabelo úmido, enrolada no roupão felpudo azul que ganhei de Natal da minha mãe. Peguei o celular e digitei uma mensagem. Já tomei banho, estou na cama. Obrigada pelo dia mais especial da minha vida. Li e reli 3 vezes antes de apertar enviar. Meu coração batia forte, esperando a resposta. Mas o cansaço foi mais forte. Antes que pudesse ver se ele tinha lido, meus olhos fecharam e apaguei completamente. O toque do celular me acordou. Abri os olhos confusa, desorientada. A luz do sol entrava pela fresta da cortina. Olhei o relógio na mesinha de cabeceira. 7 da manhã. Quem diabos ligava às 7 da manhã? Atendi sem olhar quem era, minha voz saindo rouca de sono. Senhora Thaís! Disse uma voz masculina animada do outro lado. Encomenda para a senhora. Estamos na porta de sua casa. Meu cérebro ainda meio adormecido tentou processar a informação. Encomenda? Eu não tinha pedido nada. A menos que... Meu coração disparou. Pulei da cama. Nem me dei ao trabalho de trocar o pijama. Desci correndo de chinelo mesmo, o cabelo despenteado, cara amassada de sono, mas não me importei. Se era o que eu pensava que era, nada mais importava. O entregador estava na portaria segurando uma cesta linda, enorme, com um laço vermelho gigante em cima. Assinei o recibo com mãos trêmulas e subi correndo para o apartamento. Coloquei a cesta na mesa da cozinha e fiquei apenas olhando por alguns segundos, quase com medo de abrir. Com medo de que fosse apenas um sonho e eu fosse acordar. Mas não era sonho. Tirei o laço vermelho com cuidado, como se fosse uma obra de arte. Dentro tinha de tudo. Biscoitos amanteigados, torradas artesanais, geleia de frutas vermelhas, café em caixinha de marca cara, suco de laranja natural e chocolate. Muito chocolate. Barras de chocolate belga, trufas, bombons sortidos. E no meio de tudo, um urso de pelúcia branco e fofinho com um coração vermelho no peito onde estava escrito "Amo você". Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope branco que estava apoiado no urso. Abri com cuidado e li a mensagem escrita com aquela letra masculina, meio torta, mas cheia de personalidade. Thaís, desde o momento que entrei no seu carro ontem, minha vida mudou. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Sempre achei que eram histórias de filmes, de livros. Mas você me provou que estou errado. Em 5 horas, você me mostrou mais sobre conexão, sobre química, sobre destino, do que 5 anos de relacionamento me mostraram. Não consigo parar de pensar em você. Não consegui dormir direito pensando em você. E acordei com apenas um desejo: fazer você sorrir. Espero que este café da manhã te faça sorrir, nem que seja metade do que seu sorriso faz comigo. Até logo. Fábio. As lágrimas escorreram pelo meu rosto antes mesmo que eu percebesse que estava chorando. Eram lágrimas de felicidade pura, daquelas que você nem tenta segurar porque seria inútil. Ele não sumiu. Ele não desapareceu. Aquilo tudo foi real. Completamente real. Corri para o quarto, peguei o celular na cama onde tinha deixado. Havia uma mensagem dele de 11h30 da noite anterior. Boa noite, Thaís. Sonhe comigo. Eu tinha perdido porque apaguei antes. Digitei uma resposta rápida, os dedos voando no teclado. A cesta é linda, perfeita, você é perfeito, estou chorando de felicidade, muito obrigada. A resposta veio em segundos. Ele estava com o celular na mão esperando. Que bom que gostou. Quer ir ao congresso como minha convidada? Seria uma honra ter você lá. Meu coração quase saiu pela boca. Claro que eu quero. Passo aí de táxi às 8 horas. Pode ser? Olhei o relógio. 7h20. 40 minutos. Entrei em pânico. Corri para o banheiro, escovei os dentes em velocidade recorde, tomei banho rápido, lavei o cabelo. Abri o guarda-roupa e fiquei paralisada. O que vestir para um congresso médico? Não podia ser muito formal, mas também não podia ser casual demais. Escolhi um vestido midi azul marinho, elegante, mas não exagerado. Sapato escarpin nude, uma maquiagem leve, cabelo solto com ondas naturais. Borrifei perfume no pescoço, nos pulsos. Olhei no espelho. Estava bonita. Estava pronta. Estava nervosa. Quando o interfone tocou às 8 em ponto, meu estômago deu um nó. Desci quase tropeçando no elevador de tão ansiosa. E lá estava ele. Paletó cinza escuro, camisa preta, calça social preta,
sapatos reluzentes, cabelo perfeitamente penteado para trás. Um relógio caro no pulso. Ele estava absurdamente lindo. Tão lindo que por um momento esqueci de respirar. Oi, disse ele, aquele sorriso que já estava gravado na minha memória iluminando o rosto dele. Oi, respondi, minha voz saindo quase como um sussurro. Nos abraçamos ali mesmo na calçada. Um abraço apertado, longo, como se não nos víssemos há anos e não há apenas 12 horas. Senti o perfume dele, o mesmo de ontem, amadeirado e masculino, e meu corpo inteiro relaxou naquele abraço como se finalmente tivesse chegado em casa. Ele abriu a porta do táxi para mim num gesto de cavalheirismo que me fez sorrir. Entramos e imediatamente nossos corpos se aproximaram, como ímãs, como se fosse impossível ficar longe um do outro. E então ele me beijou. Um beijo longo, profundo, que fez o taxista pigarrear discretamente e nós dois rirmos no meio do beijo. O congresso era num hotel 5 estrelas na Zona Sul. Um hotel imenso, imponente, com aquele luxo discreto que só hotéis caros têm. Cristais nas luminárias, mármore no chão, flores frescas em vasos enormes por toda parte. Pessoas bem vestidas circulavam com crachás pendurados no pescoço, todos conversando em jargão médico que eu não entendia nada. Fábio pegou meu crachá na recepção. Entramos numa ala exclusiva, mais reservada, onde estavam os palestrantes e organizadores do evento. Foi quando ele viu um colega, um homem de seus 50 anos, barriga saliente, óculos de grau, sorriso simpático. Fábio! Gritou o homem abrindo os braços. Eles se abraçaram com aquela intimidade de velhos conhecidos. Conversaram amenidades por alguns segundos, até que o homem olhou para mim com curiosidade evidente. E essa moça? Perguntou ele, os olhos indo de mim para Fábio com um sorriso maroto. Fábio passou o braço pela minha cintura e me puxou para mais perto dele. Senti meu coração acelerar. Essa é Thaís, disse ele, sua voz carregada de orgulho e ternura. Minha namorada. Aquela palavra. Namorada. Ecoou na minha cabeça como música. Nos conhecemos ontem. Literalmente ontem. E ele já estava me apresentando como namorada para colegas médicos importantes. Meu coração se encheu de tanta felicidade que achei que fosse explodir. O dia passou em ritmo acelerado. A palestra do Fábio foi às 11 horas. Sentei na terceira fileira, no meio, onde ele pudesse me ver facilmente. Quando ele subiu no palco, meu coração inchou de orgulho. Ele era tão confiante, tão seguro, tão inteligente. Falava sobre obstetrícia com uma paixão que contagiava a plateia. Usava exemplos práticos, casos reais, fazia as pessoas rirem e se emocionarem ao mesmo tempo. Eu não entendia nem metade dos termos médicos, mas não importava. Eu só conseguia olhar para ele e pensar, esse homem é meu namorado. No final da palestra, depois dos aplausos entusiasmados, ele agradeceu à equipe organizadora. E então, para minha completa surpresa, ele apontou para mim. E em especial, disse ele, aquele sorriso iluminando o rosto dele. Agradeço à minha namorada Thaís, que me aceitou acompanhar aqui hoje no evento. Todos os olhos se viraram para mim. Senti meu rosto esquentar, ficando vermelho como um pimentão. Mas sorri, acenei timidamente e os aplausos continuaram. Quando ele desceu do palco, fui correndo abraçá-lo. Você foi incrível, sussurrei no ouvido dele. Você me inspirou, respondeu ele, me beijando ali mesmo na frente de todo mundo. O almoço foi servido num salão enorme com mesas redondas decoradas com flores brancas e velas. Sentamos numa mesa com outros 5 médicos, todos mais velhos que Fábio, todos curiosos sobre mim, sobre como nos conhecemos. Fábio contou a história da enchente, de ficarmos presos no carro, e todos ouviram boquiabertos, alguns rindo, outros se emocionando. Eu me senti um peixe fora d'água no começo, mas aos poucos fui relaxando. Os médicos eram simpáticos, educados, faziam questão de me incluir nas conversas. Ficamos no congresso até o final da tarde. Conheci médicos de todo o Brasil, de Manaus, de Porto Alegre, do Recife, de Goiânia. Cada um com suas histórias, suas especialidades, suas visões. Era um mundo completamente novo para mim, mas era fascinante ver Fábio naquele ambiente, respeitado, admirado, feliz. Quando finalmente saímos do hotel, o sol já estava se pondo. O céu estava pintado de laranja e rosa, aquele tipo de pôr do sol que parece saído de uma pintura. Quer ir para minha casa? Perguntei, desta vez com mais confiança.
Podemos pedir comida, conversar, relaxar. Ele olhou para mim, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia identificar. Desejo? Carinho? Amor? Quero, disse ele simplesmente. Pegamos um Uber até meu apartamento. No caminho, nossas mãos estavam entrelaçadas, minha cabeça apoiada no ombro dele. Não precisávamos falar. O silêncio era confortável, cheio de significado. Em casa, tirei os sapatos que já estavam me matando de tanto andar o dia todo. Ele tirou o paletó e afrouxou a gravata. Pedimos pizza pelo aplicativo. Escolhemos um filme na Netflix, mas nem prestamos atenção. Abrimos uma garrafa de vinho tinto que eu tinha ganhado no amigo secreto do trabalho e nunca tinha aberto. Você foi incrível hoje, disse eu, sentada no sofá com as pernas dobradas embaixo do corpo. A palestra estava perfeita. Estava nervoso, confessou ele sentando ao meu lado, nossos corpos se tocando. Mais nervoso que o normal. Acho que era porque você estava na plateia. Queria impressionar você. Conseguiu. Sorri. Fiquei impressionadíssima. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre nossos sonhos, nossos medos, nossas famílias. Ele me contou sobre os pais dele, sobre como eram casados há 35 anos e ainda se amavam como no primeiro dia. Eu contei sobre minha família, sobre meu irmão mais novo que estava na faculdade, sobre minha mãe que era professora aposentada e meu pai que era contador. A noite esfriou e peguei uma manta fina do armário. Voltamos para o sofá e nos enrolamos juntos, assim como fizemos no carro ontem. A semelhança não passou despercebida por nenhum de nós. Ontem a essa hora estávamos presos num carro alagado, disse ele, sua voz baixa, íntima. E hoje estou aqui, no seu apartamento, te chamando de namorada. A vida é louca, concordei, apoiando minha cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes e regulares do coração dele. A vida é perfeita, corrigiu ele. Nos beijamos de novo. Sempre que nos beijávamos era como se fosse a primeira vez. Aquela mesma eletricidade, aquela mesma intensidade, aquele mesmo sentimento de estar exatamente onde deveria estar. A pizza chegou e comemos sem sair do sofá, dividindo as fatias, rindo quando o queijo esticava e não cortava. Bebemos o vinho direto da garrafa porque eu não quis perder tempo procurando taças. Rimos de coisas bobas, contamos piadas ruins, imitamos pessoas do Congresso. Amanhã tenho que voltar, disse ele em algum momento da noite, e aquelas palavras caíram como uma bomba no meio da nossa bolha de felicidade. Meu sorriso desapareceu. A realidade bateu forte. Ele morava em outra cidade. Tinha sua vida lá, seu trabalho, seus amigos, sua rotina. Que horas é seu voo? Perguntei, tentando manter a voz firme. 10 da manhã, respondeu ele, e vi que ele também estava sentindo o peso daquilo. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio pesado, carregado de tudo que não estávamos dizendo. Mas, disse ele de repente, virando meu rosto para ele, eu vou remarcar. Vou pegar um voo à noite. Assim a gente tem mais tempo juntos. Sério? Meus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Você faria isso? Por você? Disse ele limpando uma lágrima que escorreu. Eu faria qualquer coisa. Nos beijamos de novo, dessa vez com mais urgência, com mais necessidade. Passamos a noite toda conversando, rindo, nos beijando, nos conhecendo cada vez mais. Quando finalmente o sono veio, já passava das 3 da manhã. Ele dormiu no meu sofá, mas só depois que eu insisti muito. Ele queria voltar para o hotel, mas eu simplesmente não deixei. Na manhã seguinte acordei com o cheiro de café. Fui para a cozinha e lá estava ele, usando minha camiseta do Mickey, que era 3 tamanhos menor nele, mexendo ovos na frigideira. Bom dia, disse ele com aquele sorriso que me derretia. Bom dia, respondi, ainda com aquela voz rouca de sono, indo abraçá-lo por trás. Tomamos café juntos, planejando o dia. Ele sugeriu que fôssemos a um parque, caminhar, conversar, aproveitar o sol que finalmente tinha aparecido depois da chuva de anteontem. Mas então meu celular tocou. Era minha melhor amiga Caroline. Thaís, esqueceu que é meu aniversário hoje? Almoço no sítio às 1h. Você confirmou presença. Merda. Tinha completamente esquecido. Com tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 dias, o aniversário da Caroline tinha simplesmente saído da minha cabeça. Caroline, desculpa, eu... Nem vem com desculpa. Você vai vir sim. E pode trazer acompanhante se quiser. E desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para Fábio com uma expressão de desculpas. Quer conhecer minha melhor amiga e uns 20 conhecidos dela no aniversário dela num sítio? Perguntei, já esperando que ele dissesse não.
Quero, disse ele sem hesitar. Quero conhecer todos que são importantes para você. Chegamos no sítio da tia de Caroline perto da 1h30. Era um lugar lindo, todo gramado verde, árvores frutíferas, uma piscina grande, churrasqueira de tijolo, mesas de madeira rústica. Tinha umas 30 pessoas, música tocando, crianças correndo, o cheiro delicioso de carne na churrasqueira. Caroline veio correndo me abraçar assim que me viu. Ela era assim, explosiva, animada, sempre muito expressiva. Quando viu Fábio ao meu lado, seus olhos arregalaram. "E quem é esse gato?" perguntou ela sem nenhum filtro como sempre. "Esse", disse eu, puxando Fábio pela mão. "É o Fábio, meu namorado." "O quê?" Ela quase gritou. "Thaís, a gente conversou há 2 dias. Você não tinha namorado há 2 dias." Ri da reação dela. "É uma longa história. Te conto depois." Fábio foi um sucesso na festa. Conversava com todo mundo, ajudou na churrasqueira, jogou futebol com os homens, brincou com as crianças. Eu apenas observava de longe, apaixonada, pensando como tive sorte de ter encontrado alguém assim. Mais tarde, quando finalmente consegui sentar com Caroline longe dos outros, contei tudo. Sobre a corrida, a enchente, as 5 horas presas no carro, a conexão instantânea, os beijos, o congresso. Ela ouviu tudo boquiaberta. "Isso é coisa de filme, Thaís", disse ela quando terminei. "Sério, isso não acontece na vida real." "Mas aconteceu", sorri. "E é real. Muito real." Às 6 da tarde era a hora de irmos para o aeroporto. A despedida foi a parte mais difícil. No saguão do aeroporto, abraçados perto do portão de embarque, nenhum de nós queria soltar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu fizesse nada para controlá-las. Estávamos abraçados no meio do saguão do aeroporto, pessoas passando apressadas ao nosso redor com suas malas, anúncios de embarque ecoando pelos alto-falantes, o cheiro de café das lanchonetes misturado com perfumes variados dos viajantes. Mas nada daquilo importava. Só existíamos nós dois naquele abraço que parecia não ter fim. "Não quero que você vá", sussurrei no ouvido dele, minha voz embargada. "Eu também não quero ir", respondeu ele, apertando o abraço ainda mais forte. "Mas prometo que vou ligar todos os dias. Prometo que vamos fazer isso funcionar." Nos afastamos o suficiente para nos olharmos nos olhos. Os olhos dele também estavam marejados. Ele levou as mãos ao meu rosto. Limpou minhas lágrimas com os polegares. Aquele gesto tão dele que eu já amava. "Fazia tempo que eu não me divertia tanto com alguém", disse eu, minha voz saindo baixa. "Fazia tempo que eu não me sentia tão viva, tão completa." "Eu também", disse ele, e então me beijou. Um beijo longo, demorado, daqueles que você quer que durem para sempre. Quando nos separamos, ele encostou sua testa na minha e ficamos assim por alguns segundos, apenas respirando juntos, sentindo a presença um do outro. O último anúncio de embarque ecoou. Era a hora. Ele pegou a mala azul, aquela mesma mala que carregava quando entrou no meu carro há apenas 3 dias atrás. 3 dias que pareciam uma vida inteira. 3 dias que mudaram tudo. "Até logo, meu amor", disse ele, e aquela foi a primeira vez que ele me chamou de amor. "Até logo", respondi, forçando um sorriso através das lágrimas. Vi ele se afastar em direção ao portão de embarque, a mala sendo arrastada ao lado dele, a camisa preta que ele usava ficando cada vez menor à medida que se distanciava. Ele se virou uma última vez antes de passar pela porta. Acenou, mandou um beijo. Acenei de volta. E então ele sumiu. Fiquei ali parada por alguns minutos, olhando para o lugar onde ele tinha desaparecido, como se ao ficar ali eu pudesse de alguma forma trazê-lo de volta. Mas finalmente me virei e caminhei lentamente até o estacionamento. O caminho até casa foi nebuloso. Dirigi no automático, minha mente ainda lá no aeroporto, ainda nos últimos 3 dias. Quando cheguei em casa, o apartamento parecia vazio demais, silencioso demais. Ainda dava para sentir o perfume dele no sofá. Ainda tinha a xícara de café que ele usou de manhã na pia. Peguei a xícara e a abracei como se fosse um pedaço dele. As lágrimas voltaram com força. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei porque ele tinha ido embora. Chorei porque não sabia quando veria ele de novo. Chorei porque tinha medo de que a distância matasse o que tínhamos construído. Mas então o celular tocou. Era uma videochamada dele. Atendi rapidamente, limpando as lágrimas do rosto. "Já está em casa?" perguntou ele, e só de ouvir a voz dele meu coração se acalmou um pouco.
Acabei de chegar, respondi, minha voz ainda trêmula. Estou no avião esperando decolar. Só queria ver seu rosto mais uma vez antes de desligar o celular, disse ele, aquele sorriso suave iluminando a tela. Conversamos por 5 minutos até a comissária de bordo pedir para ele desligar. Mas aqueles 5 minutos foram suficientes para acalmar meu coração, para me lembrar que sim, aquilo era real. E sim, íamos fazer funcionar. E fizemos. Nos primeiros dias conversamos por horas todos os dias. Ele me ligava assim que acordava, antes de ir para o hospital. Me ligava na hora do almoço entre um paciente e outro. Me ligava à noite antes de dormir. Mandava mensagens durante o dia, fotos do que estava fazendo, vídeos bobos só para me fazer rir. Eu fazia o mesmo. Mandava fotos das corridas interessantes que fazia, dos lugares que passava, das coisas engraçadas que via pela cidade. Depois de 15 dias sem nos ver, não aguentei mais. Comprei uma passagem de ônibus para a cidade dele. 6 horas de viagem. Saí na sexta à noite depois de um dia inteiro dirigindo. Cheguei lá perto da meia-noite. Ele estava me esperando na rodoviária com um buquê de flores amarelas, minhas favoritas. Passei o fim de semana inteiro na casa dele. Um apartamento bonito, moderno, decorado com bom gosto, no 10º andar de um prédio novo. Conheci a rotina dele, vi onde ele trabalhava, conheci o hospital onde ele atendia. No sábado à noite fui ao futebol com os amigos dele, aquele ritual sagrado que ele tanto falava. Eles me receberam super bem, fizeram piadas, me incluíram nas conversas, e entendi por que aquilo era tão importante para ele. No domingo à noite tive que voltar. A despedida foi tão difícil quanto a primeira, mas dessa vez sabíamos que em mais 15 dias nos veríamos de novo. E assim foi. A cada 15 dias eu ia até lá ou ele vinha para São Paulo. Às vezes conseguíamos combinar de eu ficar mais tempo, 3 ou 4 dias quando ele tinha folga, e eu conseguia organizar minha agenda de motorista. Os meses foram passando. 1 mês, 2 meses. A cada dia que passava eu me apaixonava mais por ele. A cada conversa descobria algo novo que me fazia admirá-lo ainda mais. A forma como ele falava sobre o trabalho, sobre seus pacientes, especialmente das gestantes. A forma como ele ajudava a mãe dele mesmo morando em outra cidade. A forma como tratava seus amigos, com lealdade e carinho. A forma como tratava a mim, com respeito, com admiração, com amor. Foi quando completamos 3 meses de namoro que tudo mudou. Eu estava em São Paulo, tinha acabado de deixar um passageiro no shopping quando meu celular tocou. Era ele. Estranhei porque normalmente a essa hora ele estava atendendo no consultório. Oi, amor, atendi, já sentindo que tinha algo diferente na ligação. Thaís, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, disse ele, e meu coração disparou. Importante podia ser bom ou ruim. Fala, disse eu estacionando o carro num canto para poder prestar atenção total nele. Minha secretária pediu demissão. Ela vai se mudar para o exterior com o marido. E eu estava pensando... Ele fez uma pausa dramática. Queria que você viesse trabalhar comigo. Ser minha secretária. Cuidar da minha agenda profissional e pessoal. A parte profissional já tem uma pessoa que faz, mas a parte pessoal está um caos. Eu preciso de alguém de confiança. E não tem ninguém no mundo em quem eu confie mais do que você. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que ele tinha acabado de dizer. Trabalhar com ele significava mudar de cidade. Significava deixar São Paulo, deixar minha família, meus amigos, minha vida aqui. Mas também significava estar com ele todos os dias. Significava construir uma vida juntos de verdade. Thaís? Você ainda está aí? Perguntou ele, preocupado com meu silêncio. Estou, respondi. E então um sorriso enorme se abriu no meu rosto. E a resposta é sim. Sim, eu aceito. Claro que aceito. Ouvi ele soltar o ar aliviado do outro lado da linha. Sério? Você tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho total certeza, disse eu, e naquele momento eu realmente tinha. Quando você quer que eu comece? 2 semanas depois eu estava me mudando. Foi corrido, caótico. Tive que avisar minha família, me despedir dos amigos, vender meu carro, dar baixa no aplicativo, fechar algumas contas, embalar minhas coisas. Caroline chorou quando se despediu de mim, me fez prometer que voltaria para visitá-la sempre. Minha mãe também chorou, mas disse que estava feliz por mim, que eu merecia ser feliz. Cheguei na nova cidade numa quinta-feira ensolarada. Fábio me buscou na rodoviária e me levou direto para o apartamento dele. Ou melhor, nosso apartamento agora.
Ele tinha arrumado um espaço no closet para minhas roupas, tinha comprado produtos de beleza que eu gostava, tinha enchido a geladeira com minhas comidas favoritas. Cada detalhe mostrava o quanto ele tinha se preparado para me receber, o quanto ele queria que eu me sentisse em casa. Trabalhar com ele foi uma experiência incrível. Aprendi rápido a organizar a agenda dele, a remarcar consultas quando necessário, a lidar com fornecedores, a pagar contas, a cuidar de todos os detalhes práticos que ele odiava fazer. Ele era brilhante na medicina, mas completamente perdido em organização pessoal. Eu trouxe ordem ao caos dele, e ele trouxe paixão à minha rotina. Morávamos juntos, trabalhávamos juntos, passávamos praticamente 24 horas por dia juntos. E diferente do que muitos diziam que aconteceria, não enjoamos um do outro. Pelo contrário, cada dia que passava, eu me apaixonava mais. Via ele interagir com as gestantes no consultório, com aquela paciência infinita, aquela empatia, aquele cuidado. Via ele chegar em casa cansado depois de um parto de madrugada, mas com os olhos brilhando porque tinha ajudado uma vida a vir ao mundo. Via ele acordar cedo nos sábados para jogar futebol com os amigos e voltar todo suado e sorridente. Via todas as nuances dele, os defeitos também, e amava cada pedacinho. Os meses voaram. 6 meses morando juntos. 9 meses. E então, finalmente, 1 ano. 1 ano desde aquele dia na enchente. 1 ano desde que um acaso absoluto, uma tempestade, uma catástrofe natural, nos jogou um nos braços do outro. O congresso da minha área vai ser daqui a 1 mês, disse ele um dia no café da manhã. Vou palestrar de novo. Você vai comigo, né? Óbvio que vou, respondi, passando manteiga na torrada. Não perderia por nada. Mas percebi algo diferente nele nas semanas que antecederam o congresso. Ele estava mais nervoso que o normal. Revisava os slides da apresentação obsessivamente. Ensaiava a fala sozinho no consultório. Eu achava que era só a ansiedade normal de palestrar, mas havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. O congresso seria em São Paulo de novo, no mesmo hotel do ano anterior. Havia algo poético nisso, algo circular e perfeito. Chegamos na véspera, nos hospedamos no hotel. Na manhã do congresso, ele mal conseguiu tomar café da manhã. Estava pálido, suando frio, as mãos tremendo. Amor, você está bem? Perguntei preocupada. Quer que eu chame um médico? Ele riu nervoso. Não, não precisa. É só nervosismo. Vai passar. A palestra dele era às 11 horas. Sentei no mesmo lugar de 1 ano atrás, terceira fileira no meio. A sala estava lotada, muito mais que no ano passado. Ele tinha ficado conhecido depois da última palestra, e muita gente queria ouvir o que ele tinha a dizer. Quando ele subiu no palco, meu coração encheu de orgulho como sempre. Ele começou a palestra e estava indo bem, falando com aquela segurança e conhecimento de sempre. Mas então, faltando uns 5 minutos para acabar, ele parou. Fez uma pausa dramática. O silêncio na sala ficou denso. Antes de encerrar, disse ele, sua voz saindo um pouco trêmula, gostaria de compartilhar uma breve história pessoal com vocês. Há exatamente 1 ano atrás, eu estava voltando desse mesmo congresso. Peguei um carro de aplicativo no aeroporto. Uma motorista chamada Thaís. E durante o trajeto, São Paulo sofreu uma das piores enchentes dos últimos tempos. Ficamos presos dentro do carro por 5 horas. 5 horas que mudaram minha vida para sempre. Meu coração começou a bater mais rápido. Para onde ele estava indo com aquilo? Naquelas 5 horas, continuou ele, eu descobri o que é conexão de verdade. Descobri que amor à primeira vista não é coisa de filme, é real. Descobri que às vezes o destino precisa te prender literalmente para você encontrar a pessoa certa. A tela atrás dele se iluminou com uma foto. Nossa foto. Aquela que tiramos dentro do carro naquele dia, enrolados no cobertor, sorrisos enormes nos rostos, água ainda visível nas janelas ao fundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A plateia inteira se virou para me olhar. Algumas pessoas sussurravam, outras sorriam. Thaís, disse ele, olhando diretamente para mim. Pode vir aqui, por favor? Minhas pernas estavam tremendo, mas me levantei. Caminhei até o palco como se estivesse flutuando. Subi os degraus, meu coração batendo tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Ele pegou minha mão e me puxou para perto dele. Esse último ano foi o melhor ano da minha vida, disse ele, sua voz agora transmitida pelo microfone para toda a sala. Você trouxe luz, alegria, organização, amor.
Você me completa de uma forma que eu nem sabia que era possível. Eu acordo todos os dias grato por aquela enchente, grata por aquele acaso, grato por você ter aceitado minha corrida naquele dia. Ele fez um sinal para alguém na plateia. Um rapaz subiu no palco trazendo um enorme buquê de rosas vermelhas. Fábio pegou o buquê e me entregou. Eu estava chorando tanto que mal conseguia segurá-lo direito. Mas ainda tem mais uma surpresa, disse ele. E então meu coração literalmente parou. Ele colocou o microfone no suporte, tirou uma caixinha de veludo azul do bolso do paletó e se ajoelhou na frente de toda aquela plateia de médicos, de colegas, de desconhecidos. Abriu a caixinha revelando um anel lindo, com um diamante que brilhava sob as luzes do palco. Thaís, disse ele, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que me derretia. Naquele dia, no carro, preso numa enchente, eu te disse que o que eu sentia era real. E era. E é. Cada dia que passa esse sentimento só cresce. Você é minha melhor amiga, minha parceira, minha confidente, meu amor. Você é tudo. E eu quero passar o resto da minha vida preso com você. Não num carro alagado, mas numa vida cheia de amor, de risadas, de cumplicidade. Então, Thaís, na frente de todas essas testemunhas, eu te pergunto, você aceita se casar comigo? As lágrimas caíam como cataratas pelo meu rosto. Meu nariz estava escorrendo, minha maquiagem devia estar completamente borrada, mas não me importei. Só conseguia olhar para aquele homem ajoelhado na minha frente, o homem que tinha entrado no meu carro 1 ano atrás e nunca mais tinha saído da minha vida. Sim, gritei, minha voz saindo muito mais alta do que pretendia. Sim, sim, sim. A plateia explodiu em aplausos, gritos, assovios. Fábio se levantou, colocou o anel no meu dedo com mãos trêmulas e me beijou ali mesmo no palco. Um beijo longo, cinematográfico, perfeito. Quando nos separamos, ele sussurrou no meu ouvido. Você me fez o homem mais feliz do mundo. O resto do dia passou num borrão. Centenas de pessoas vieram nos cumprimentar. Tiramos fotos. Recebemos abraços de desconhecidos. Foi avassalador, mas maravilhoso. À noite, sozinhos finalmente no quarto do hotel, deitados na cama, ainda vestidos com as roupas do congresso, olhamos um para o outro e caímos na risada. Não acredito que você fez aquilo, disse eu, apoiando minha cabeça no peito dele. Eu também não acredito que tive coragem, riu ele. Estava apavorado. Achei que fosse desmaiar no palco. Foi perfeito, disse eu, levantando a mão esquerda para admirar o anel que brilhava mesmo na penumbra do quarto. Foi absolutamente perfeito. Planejamos o casamento para dali a 1 ano. Queríamos comemorar 2 anos desde que nos conhecemos. Foi um ano corrido de preparativos, de escolher local, de fazer lista de convidados, de provar doces, de escolher flores. Mas foi também um ano maravilhoso, de ansiedade boa, de sonhar acordada com o vestido branco, com a festa, com o início oficial da nossa vida juntos. O casamento foi num sítio lindo nos arredores da cidade. 200 convidados. Minha família, a família dele, nossos amigos, colegas de trabalho dele, médicos que ele conhecia, pacientes que ele tinha virado amigo. Foi uma festa linda, emocionante, cheia de amor. Chorei no altar. Ele também chorou. Minha mãe não parou de chorar o dia inteiro. Os votos que escrevemos um para o outro fizeram metade dos convidados chorarem junto. A lua de mel foi na Europa. 3 semanas viajando pela França, Itália e Grécia. Comemos nos melhores restaurantes, visitamos museus, caminhamos de mãos dadas por ruas de pedra medievais, nos beijamos em frente à Torre Eiffel, jogamos moedas na fonte de Trevi, assistimos o pôr do sol em Santorini. Cada momento foi mágico. Voltamos para casa e retomamos a rotina, mas agora, como marido e mulher. Havia algo diferente, mais profundo, mais sólido. Não eram apenas namorados morando juntos, éramos uma família. Depois de 6 meses de casados, descobrimos que eu estava grávida. A alegria foi indescritível. Fábio chorou quando viu o teste positivo. Ficou grudado em mim os 9 meses inteiros, cuidando de cada detalhe, garantindo que eu estava confortável, que não fazia esforço, que comia direito. Nosso primeiro filho nasceu numa manhã de primavera. Um menino lindo, saudável, perfeito. Demos o nome de Lucas. Fábio cortou o cordão umbilical com as mãos tremendo de emoção. Ver ele segurar nosso filho pela primeira vez foi uma das coisas mais bonitas que já vi na vida. O médico obstetra que passou 9 meses cuidando de gestantes agora era pai,
e estava completamente apavorado e apaixonado ao mesmo tempo. 2 anos depois veio nossa segunda filha, uma menina que herdou meus olhos e o sorriso dele. Chamamos de Sofia. Nossa família estava completa. As noites viraram uma sucessão de mamadas, fraldas, choros, cansaço, mas também de risos, de primeiros passos, de primeiras palavras, de abraços grudentos e beijos babados. Era caótico, mas era lindo. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia chuvoso 5 anos atrás, quando aceitei uma corrida no aeroporto sem imaginar que estava aceitando meu destino, eu não consigo fazer outra coisa senão agradecer. Agradecer pela chuva, pela enchente, pelo acaso que nos jogou juntos. Agradecer por cada momento difícil, porque eles tornaram os momentos bons ainda mais especiais. Agradecer por ter tido a coragem de aceitar o convite de mudar de cidade, de começar uma vida nova, de confiar no amor. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que o amor verdadeiro chega quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis. Aprendi que às vezes Deus precisa parar nossos carros, literalmente, para nos fazer prestar atenção no que realmente importa. Aprendi que conexão de verdade não precisa de anos para se formar. Às vezes 5 horas são suficientes quando são as pessoas certas. Aprendi que vale a pena arriscar, vale a pena acreditar, vale a pena se jogar de cabeça quando você encontra algo especial. Aprendi que o amor não é apenas nos momentos bonitos, nos pedidos de casamento cinematográficos, nas luas de mel românticas. O amor verdadeiro está nas manhãs cansadas, acordando com o bebê chorando às 3 da madrugada e seu parceiro levantar junto com você para ajudar. Está em dividir o último pedaço de pizza mesmo quando você está com muita fome. Está em segurar a mão um do outro nos dias difíceis e dizer: nós vamos superar isso juntos. Está em escolher todos os dias, conscientemente, ficar, lutar, amar. Aprendi que a vida tem um plano para cada um de nós, e às vezes esse plano vem disfarçado de tempestade, de enchente, de caos. Mas se confiarmos, se tivermos fé, se deixarmos que as coisas aconteçam como devem acontecer, descobrimos que aquilo que parecia uma catástrofe era na verdade uma bênção disfarçada. E aprendi acima de tudo que vale a pena acreditar em amor à primeira vista, em alma gêmea, em destino, em todas essas coisas que a gente acha que são bobagem até acontecer com a gente. Porque quando acontece, quando você encontra aquela pessoa que te completa, que te entende, que te ama com todos os defeitos e qualidades, você entende que não era bobagem. Era apenas você ainda não tendo encontrado a pessoa certa. Querido Deus, obrigada. Obrigada por cada gota de chuva que caiu naquele dia. Obrigada por ter parado meu carro exatamente onde precisava parar para eu encontrar meu amor. Obrigada por cada momento de dúvida que me fez valorizar ainda mais as certezas. Obrigada por cada lágrima que derramei de tristeza porque elas me ensinaram a valorizar as lágrimas de alegria. Obrigada por minha família linda, por meu marido maravilhoso, por meus filhos perfeitos. Obrigada por me mostrar que seus planos são sempre maiores e melhores que os nossos, mesmo quando não conseguimos enxergar isso no momento. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro existe, que ele vale a pena e que ele transforma tudo. Que eu nunca esqueça de ser grata por cada dia, por cada momento, por cada bênção. Que eu continue sempre acreditando no amor, na esperança, em você. Que minha história inspire outras pessoas a não desistirem, a acreditarem, a se jogarem quando encontrarem algo especial. Que o amor sempre vença. Amém.